Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 8. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você ver novos vídeos. E compartilhe com seus amigos para que a mensagem do Evangelho possa ser proclamada e muitas pessoas possam ser salvas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aqui nesta segunda parte do capítulo 8, Paulo continua falando sobre a generosidade do cristão, a ajuda que o cristão tem que fazer aos necessitados. Vamos então iniciar a partir do versículo 6. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Veja bem, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto que o exemplo que cada cristão tem que passar para o seu próximo, nessa generosidade, é nesse amor, contribuindo, ajudando a igreja, ajudando os necessitados, como nós vimos no estudo anterior. E ele aqui continua, ele fala para Tito, que começou a obra levantando, arrecadando dinheiro para a igreja de Jerusalém, também para os necessitados, que os coríntios façam a mesma coisa. Porque Paulo diz, olha, vocês foram os primeiros a receber aqui o evangelho, então vocês estão maduros, vocês conhecem da palavra de Deus, vocês têm a fé em Cristo muito grande. Vocês também gostam de estar no amor fraternal. E o amor fraternal vocês têm que colocar em prática. Não é apenas ler a palavra de Deus. Vamos falar do amor de Deus para as pessoas, o que Cristo fez naquela cruz. Ele está falando para a igreja de Corinto, olha, vocês entenderam qual foi o propósito de Jesus Cristo quando foi à cruz. Jesus, ele morreu por nós, através do seu grande amor, porque nós, como pecadores, merecíamos a morte, mas no dom gratuito de Deus, ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, ser sepultado e ser ressuscitado no último dia, para que ele pudesse nos dar vida e vida em abundância. Assim é o que o Paulo está dizendo para os irmãos. Continue com essa generosidade, continue ajudando ao próximo, continue ser generoso com seus bens, dando aos necessitados, não ficando apenas com você. Ele diz que nós devemos guardar tesouros no céu e não tesouros materiais, porque os tesouros materiais a traça e a ferrugem corrói. Mas nós devemos guardar tesouros onde a ferrugem não vai corroer. E esse tesouro é o tesouro espiritual, é o nosso amor, é a nossa bondade, é a nossa benevolência com o nosso próximo. E assim o reino de Deus se estabelece aqui na terra, onde aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, proclamam o evangelho da graça, proclamam o amor de Cristo. Trazendo essa mensagem para nós, da igreja cristã contemporânea, nós recebemos de graça a salvação. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenham vida eterna. Hoje, nesse domingo, onde nós estamos comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez carne e habitou entre nós, é uma alegria sabermos que Deus nos ama, que Deus fez a obra do sacrifício vicário, o sacrifício de Cristo, mandou seu Filho para vir à Terra, para que ele pudesse receber toda a condenação. E essa condenação era para todos nós. Nós éramos devedores. Nós, como pecadores, não merecíamos nada em troca, porque a gente só entra com o pecado. E Deus nos recebe como pecadores. E aí ele implanta em nossos corações o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, do seu passado de ruindade, de maldade, de coisas erradas diante de Cristo, ele promete perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. É promessa de Deus. Pois a ressurreição é um fato histórico. É uma prova de amor de Deus por toda a humanidade. Todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração, Deus já tem chamado em primeiro lugar, porque Deus chama ao arrependimento, Deus coloca a fé no coração dos seus filhos. E nós não podemos perder a oportunidade de ser alcançado pela graça. A graça está aí. Sei que muitos rejeitam a graça. Muitos não estão nem aí preocupados com o que Cristo fez naquela cruz. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de restauração. Jesus ressuscitou, ele vive. Muitos dizem que creem em Jesus Cristo, mas não são transformados porque não se arrependem, não entregam a sua vida por completo. Deus quer de nós completude, ele quer que nós entreguemos tudo para ele. E nessa entrega, é uma entrega espiritual, é uma entrega de amor, o amor que ele conduziu à humanidade através do Filho Jesus, que morreu para nos dar vida e vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não tem intimidade com Cristo, esse é o momento. Nesse dia de ressurreição, o dia em que proclama a ressurreição do nosso Salvador, onde o mundo todo para, como está seu coração? Você tem parado nesse momento para refletir? Para onde você vai quando você partir desse mundo? Deus fala que aquele que morre em Cristo Jesus será ressuscitado e terá nova vida, a vida eterna. Mas aqueles que recusam a Cristo, aqueles que vivem de forma que não existe vida eterna, esses, a palavra de Deus diz que eles já são condenados. Estão condenados a viver afastados da presença de Deus. Não perca esse momento. Busque agora. Ninguém sabe o dia nem a hora que sairemos desse mundo, mas Deus, ele oferece a graça. Todos os dias, ele promete estar conosco. E as bênçãos são derramadas àqueles que são fiéis e obedientes à sua palavra. Deus é fiel e justo. Cabe a cada um de nós entendermos que somos pecadores e só somos salvos apenas pela graça. Pois Deus morreu, nos dá vida, nos ressuscita no último dia. Amém? Que você tenha uma Páscoa muito cheia de reflexão, de sabedoria. Que Deus possa estar transformando a sua vida, restaurando, regenerando e lhe dando um novo coração, um novo nascimento. E que você, a partir de agora, possa ter essa comunhão com Deus e com todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos selados pelo poder do Espírito Santo é que você deverá fazer parte se você arrepender de seus pecados e entregar a vida ao Senhor Salvador e que traz a vida eterna para todos aqueles que o buscam de todo o coração. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando a tua graça nos corações, nesse domingo, ó Pai, onde se é comemorado a ressurreição, Pai, do Senhor. Sabemos que o Senhor vive, que o Senhor nos dá a vida eterna, que o Senhor nos transforma, ó Pai, e que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, pois todos aqueles só vão a Deus através de Jesus. Nos purifica, nos dá
um dia agradável e purifica os corações daqueles que estão necessitando do amor de teu Filho Jesus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.